A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é o sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje temos algumas novidades. Antes de mostrar as manchetes dos jornais, vamos falar da Copa do Mundo de Futebol, que hoje tem mais um dia importantíssimo com uma semifinal. A semifinal será Argentina versus Inglaterra, às 16 horas, hora de Brasília. O vencedor desse jogo disputará com a Espanha domingo a final da Taça do Mundo. Quem vencer será o campeão mundial de 2026. A final, a grande final, também será domingo às 16 horas. Ontem, a Espanha derrotou a França num jogo emocionante e muito bonito por 2-0. Um jogo de futebol de alto nível, de alta qualidade e que revelou uma Espanha inteligente e extremamente capaz e que faz do país ibérico sério candidato ao título desta Copa do Mundo de 2026. Agora, a gente não sabe o que vai acontecer, a Inglaterra também vem muito bem, a Argentina também, o futebol tem surpresas e, enfim, hoje o futebol vai revelar quem é o próximo finalista, Inglaterra ou Argentina, da Copa do Mundo. Aqui você tem em O Globo uma foto, e o Globo fez uma chamada na primeira página criativa Copa 2026. Olé, futebol coletivo da Espanha toreia talento francês e vai à final. Esse olé não significa aquele olé, deu um olé, foi fácil, deu um baile, não é exatamente isso. Procurou significar, né, o olé espanhol, enfim, uma expressão espanhola ligada às touradas. Congresso aprova pauta bomba de aposentadoria especial na saúde. A gente vai voltar a isso porque tem uma pesquisa que saiu agora de manhã. Tem uma pesquisa que saiu agora de manhã. Eu vou pôr aqui no Globo, no site do Globo. Está aqui. Governo Lula é aprovado por 48% dos brasileiros contra 47% que o desaprovam. Mostra Genial Quest. Então, essa questão de aprovação ou não está equilibrada. Então, está aqui, escreve o Globo. É a primeira vez desde dezembro de 2024 que o índice positivo é numericamente superior. Em julho do ano passado, desaprovação era de 53%, taxa que caiu para 48% no último mês. Olha, pesquisa é uma fotografia do momento. Você não pode projetar essa pesquisa para o dia da eleição. Outros componentes, outras influências, desde que comece oficialmente a campanha, vão pautar o que vai ser refletido nas pesquisas. Então é muito cedo. Agora a pesquisa traz o conhecimento, traz a bagagem que os candidatos arrastam até esse momento, né?
vem lá de trás, vem da memória que essas pessoas deixaram. Aí começa a campanha, rádio, televisão, horário chamado horário gratuito, etc. Aí que as coisas começam a pegar. Aí que vamos pôr os pingos nos is. É isso. Então é preciso tomar cuidado com o que as pesquisas apontam até agora, porque as influências que as candidaturas vão receber ainda são insuficientes. Deixa eu mostrar a pesquisa para você. A pesquisa Genial Quest, divulgada esta quarta-feira, mostra o governo do presidente Lula aprovado por 48 dos brasileiros contra 47 que desaprovam a atual gestão. Já dissemos isso, que é a primeira vez que numericamente Lula aparece como uma gestão positiva. Sobre o tema, 5% não sabem ou responderam. Em junho, o governo era aprovado por 47%. Já em maio, a aprovação era 46% contra 49% que desaprovavam. A alta aprovação é puxada por uma melhora nos últimos meses da percepção nas regiões Sul e Sudeste. Na primeira, a desaprovação é 58% contra 63% em junho. Na segunda, que é a região Sudeste, a desaprovação é de 50%. Em abril, percentual negativo era de 58%. Aí aparecem as intenções de voto no segundo turno. A Genial Quest também mostra que Lula segue liderando os cenários testados de segundo turno nas eleições. Na disputa com o senador Flávio Bolsonaro, do PL, seu principal adversário até o momento, o petista aparece com 45% das intenções de voto contra 37% do filho do ex-presidente Bolsonaro. Então, segundo turno, Lula 45%, Bolsonaro 37%, 45-37%. O cenário representa uma oscilação para Lula, positiva para Lula, que na divulgação anterior marcou 44%, enquanto Flávio tinha 38%. De 44%, o Lula foi para 45%, o Flávio de 38% para 37%, pela margem de erro, não é significativo. Aí tem uma demonstração nessa pesquisa do segundo turno com vários candidatos. Lula 45%, Flávio 37%. Em maio, antes da divulgação da relação de Flávio com o banqueiro Daniel Vorcaro, caso Dark Horse, os dois apareciam empatados tecnicamente. Lula marcava 42% e o senador 41%. Agora é 45-37 pró-Lula. Lula Caiado, Lula 45%, Caiado 36%, se o Caiado for por segundo turno, é evidente. Lula e Zema, Lula 45%, Romeu Zema 35%. Lula e Renan Santos, Lula 45%, Renan Santos 33%. No primeiro turno, Lula mantém a liderança com oscilação de 1 ponto. Ele aparece com 40% das intenções de voto contra 28% de Flávio, que fica em segundo lugar. Isso no primeiro turno. Na divulgação anterior, em junho, o petista tinha 39% e o senador 29%. Então, era 40%, ele tinha 40-28, 39-29. Não teve alteração nenhuma estatisticamente válida. Aí, primeiro turno, há um resultado total: Lula 40%, Bolsonaro 28%,
Caiado 4, Renan 3, Romeu Zema 2, Cabo Daciolo 2, Augusto Cury 1, Joaquim Barbosa 1, Samara Martins 1. Olha, rejeição que é muito importante para o resultado final. Flávio é o pré-candidato com maior rejeição entre os testados nesta rodada Genial Quest. O senador é rejeitado por 57% dos eleitores. O percentual de abril era 52%, foi de 52% para 57% a rejeição. Lula vem em seguida com 50%, também é uma rejeição alta, mantendo a tendência de queda dos últimos meses. Em junho, ele era rejeitado por 53% e por 53% dos eleitores. Taxa que era 55% em abril. Então, os números indicam uma melhora do Lula. Essa aparente melhora na economia, na área de alimentos, etc., segundo a análise dos economistas, não passa de um voo de galinha. As despesas continuam irresponsáveis, né? O governo gasta demais, impele a inflação e a situação para 2027 das finanças brasileiras é gravíssima. Vamos para as manchetes dos principais jornais brasileiros. Está aqui: Senado aprova pauta bomba de 28 bi. Governo deve ir ao STF. A alegação é que não se pode criar despesa sem fonte de receita. Isso é praticamente o produto de uma briga, né? De uma briga, desaforos mútuos, Alcolumbre de um lado, Lula do outro, e se vota uma pauta bomba que prejudica o governo, né? Prejudica o governo que não tem condições de pagar e, se pagar, aumenta os seus gastos que já são exagerados. Um fator que deve ser considerado é que, na hora da votação, o pessoal do governo, ligado ao governo, também votou pela aprovação dessa pauta bomba. Então, não é simples a história. Por quê? Porque beneficia funcionários e ninguém quer ficar contra nas vésperas de uma eleição. O Senado aprovou por 73 votos a 1, em 2 turnos, a PEC que cria aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. A medida tem impacto estimado em 27,9 bilhões em 10 anos, segundo o governo, que a considera uma pauta-bomba e deve questioná-la no STF. A alegação é de que o Congresso não pode criar despesas sem apontar a receita. A líder do governo no Senado, Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, porém, liberou o voto da bancada. Senadores governistas afirmaram que não tinham como rejeitar a proposta por se tratar de ano eleitoral. Está aí, né? Um rolo. Aí o Estadão diz o seguinte: 57 anos será a idade mínima para mulheres e 60 anos para homens a partir de 2041. E até lá, meu filho, até lá, minha filha. Folha de São Paulo. Senado aprova a PEC dos agentes de saúde com custo de 2,5 bilhões ao ano. Governo prevê gasto
de 30 bi em 10 anos e falha em derrubar o texto. É uma armadilha, né? Ninguém quer votar contra funcionários. Foi uma coisa que, não a oposição ao presidente Lula, porque o governo votou a favor também, né? Líderes governistas votaram a favor também nos 2 turnos. Ninguém quer ficar contra, né? Distribuir benesse em eleição. Agora, isso é de uma irresponsabilidade gigantesca com o país. Claro que todo mundo quer dar aumento, claro que os agentes de saúde podem merecer, etc, etc, etc. Agora, você dá o dinheiro que você tem, o dinheiro que você pode dar. Na atual situação, o orçamento, né, o que o Brasil arrecada não suporta essa despesa. E, pelo menos, poderiam apontar de onde vai sair o dinheiro. Nem isso foi feito, o que parece um problema constitucional grave que pode ser apontado, rejeitado, condenado pelo STF. E aí fica o STF do policial mal, desculpe, sempre tem um policial bom ou policial mal no interrogatório. É uma velha história, uma velha técnica de interrogatório. Então o STF vai posar de agente mau. Aí vem o Cássio e propõe um selo para pesquisas eleitorais. E especialistas criticam. O que o ministro quer? O ministro é o presidente do TSE. Ele diz, bom, vamos fazer uma tabela e as entidades, as empresas que mais acertarem vão receber um selo de qualidade e garantia. Ora, bolas. Ministro Cássio, pesquisa é uma fotografia de momento. O que cabe ao tribunal é zelar pela honestidade e pela aplicação de princípios que se acredita sejam princípios básicos, corretos de uma pesquisa. Nada mais. As pesquisas têm metodologias diferentes. Às vezes pode acertar, às vezes pode errar. Elas não pretendem, não é um concurso de escola de samba, não é um campeonato de futebol. Elas pretendem mostrar apenas o momento, uma fotografia do momento. Então, essa coisa de premiar quem acertar é uma coisa... Eu tenho a impressão que o ministro está um pouco influenciado pelas bets, essa jogatina desenfreada que o governo diz combater e não combate nada. Trump afirma que troca pedágio no Estreito de Hormuz por negócio. Ele já mudou de posição, como só ia acontecer, né? Agora alguém deve ter dito, presidente, o senhor está errado, vai mais devagar, você não vai cobrar mais taxa, mas quer negócios. O que você vai esperar do Trump? Quero ver depois o governo dele quando levantarem o lençol e descobrirem tudo o que aconteceu. Pelo amor de Deus. Polícia Federal indicia Careca do INSS mais 47 por descontos indevidos. 2 ex-presidentes do INSS. A polícia concluiu o primeiro inquérito sobre o caso e entregou relatório ao ministro André Mendonça do STF. Ex-presidente do INSS está entre os indiciados. Etapa da apuração não envolve Fábio Luiz da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. Claro, a gente tem que saudar uma decisão aparentemente correta.
segundo se sabe, lastreadas em provas, evidências, circunstâncias, papéis, etc, etc. Mas eu pergunto, você acha que são só esses os bandidos? É muito dinheiro, é muito dinheiro. Deve ter mais gente envolvida. Certamente tem. Eu não sei se vai aparecer esse novo, se vão aparecer esses números, essas pessoas escondidas. Mas olha que tem, é muito dinheiro. E o dinheiro que foi pago às vítimas foi dinheiro público, nosso dinheiro, dinheiro dos nossos impostos, que deviam ser aplicados em segurança, em saúde, educação, blá, 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 e foram dados como compensação àqueles que foram roubados por esses bandidos de gravata, de terno e de gravata que falam bonito. Então, eu imagino que deve ter muito mais gente. Se não tivesse tanta gente envolvida aqui entre nós, não haveria esse movimento todo de abafa. Como há o abafa no caso Vorcaro, onde escapa pouca gente. No caso Vorcaro, direita, esquerda, Congresso, Judiciário, né? Executivo, está todo mundo bordejando essa coisa e a ideia é encerrar o mais depressa possível, como fizeram com a Lava Jato, né? Saiu todo mundo livre, mesmo tendo confessado e devolvido o dinheiro. E agora vem essa nova história. Flávio Bolsonaro aposta em OAB para reverter proibição de visitas ao pai. O Flávio Bolsonaro, que é senador, foi proibido, você sabe, pelo STF de visitar o pai dele, porque foi considerado campanha eleitoral e tal. A grande reclamação é que em casos semelhantes, que é o caso do Lula fez até campanha eleitoral pro Fernando Haddad, e esse está proibido. Então vem a OAB e diz, não, ele está proibido como filho, mas ele é advogado, tem direitos, e os direitos de advogado têm que ser respeitados, e ele pode ser recebido como advogado. Está nisso a discussão, a OAB tomou as dores dele, baseado, porque se a OAB também não toma cuidado, isso começa a acontecer, e aí o STF diz, não, esse advogado não pode entrar. Por que não? Porque é filho dessa senhora, desse senhor. É uma discussão. Agora, essa discussão, que é uma discussão, está aí no bojo da campanha eleitoral, né? Prejudica o Bolsonaro. Aliás, ele é exímio atirador, acerta sempre nos próprios pés. Ele prejudica a campanha dele, né, e dá a impressão de que o STF está dando uma mãozinha para o Lula. É impressão, não estou fazendo essa acusação. Lula recebeu Haddad semanalmente e orientou campanha em 2018 da prisão, tá vendo? Assim como o Bolsonaro faz atualmente, petista usou tática de inscrever aliados políticos como advogados de defesa para facilitar visitas enquanto cumpria a pena. Viu? Republicano sinaliza neutralidade na eleição, mas Flávio busca apoio com acordos nos estados. Republicanos são o braço político da Igreja Universal do Reino de Deus. Também a história do Banco da Igreja desapareceu do noticiário. Milagre? Não sei. Cid Gomes disputará o Senado no Ceará para ajudar o PT a enfrentar o seu próprio irmão. Lá tem uma briga freudiana, os irmãos e tal.
A auditoria vê erro grosseiro e indica rejeição de contas de Rui Costa por compra de respiradores. Ele era governador da Bahia no auge da crise, né? No auge da pandemia, foram comprados respiradores que nunca foram entregues. Quem ficou com o dinheiro? Quem é o criminoso? É uma grande confusão. Após apurações da PF, Dino diz que só parlamentares podem indicar emenda. É a história das emendas também, né, apresentadas pelo Eduardo Cunha, pelo Valdemar. Deixa eu ver. Congresso aprova MP do frete e estabelece planilha de preço mínimo. Isso foi ontem. A jato, né? Senão vinha uma greve. Texto que já havia passado pela Câmara inclui anistia a caminhoneiros que bloquearam rodovias em 2022. Lula deve vetar este trecho. Será? Governo anuncia aumento na mistura de etanol na gasolina de 30 para 32. 30 e 32%. De 30 para 32. Aí tem gente que diz, olha, não vai funcionar. Claro, vende etanol, economiza o Brasil na importação de gasolina, é menos poluente, tem tudo isso. Agora, não se tem certeza, pode machucar o motor. Tem motores, tem tintas, tem composições nos motores que podem ser avariadas por isso. Não está claro, não tem uma análise clara sobre isso. Olha, no plano internacional tem uma notícia que a Ucrânia atingiu, veja, 2.000 quilômetros de distância, atingiu uma usina russa na Sibéria. Lançou em Kiev, né, um drone e prejudicou na Sibéria. O que está acontecendo? Está mostrando que a Rússia é suscetível de ataques, está prejudicando a economia russa, a exportação de gasolina, de petróleo, que financia a guerra contra a Ucrânia, e está criando na população uma grita, né? Está faltando gasolina em Moscou e outras partes da Rússia. Google contesta a tese do CAD sobre pagamento a jornais por IA e pede fim da investigação. Deixa eu ver, que mais que tem, estamos no final. Sprieglia anuncia o fim dos diálogos de paz com as guerrilhas da Colômbia. Ele é de direitista e parece, pelo jeito, que vai enfrentar para valer. Essa guerrilha comunista se nutre da desgraça alheia, se nutre do tráfico de drogas. Eles são remanescentes que não concordaram com a paz entre grande parte da guerrilha e o governo colombiano. Deixa eu ver mais. 49% dos brasileiros admitem ter dado tapas em crianças, diz pesquisa. Não, brasileiro não bate em criança. 4 viram réus em caso de jovem jogada sem cordas na ponte de São Paulo. Lembra? Pronto. Ações judiciais contra plano de saúde crescem 83% em 10 anos. Pronto. E morreu aquela mulher que procurava suicídio assistido na Colômbia. Enfim, existe em poucos lugares no mundo. O que você acha do suicídio assistido? A pessoa está sofrendo e quer morrer. Bom, quem tomou cafezinho conosco: Davi Alexandre, Silvana Barbosa, Gilmar Demari, Clodoaldo Segantini, Reinaldo Caetano, Gildo Simões, Paulo Teixeira, Iara Lebro, Carlos Coelho, Orlando Avelino, Hércio Bernardes, Adalto Santana.
Tati Rodrigues, de Timbuí, Fundão, Espírito Santo, Edmilson Santos, de Guarapuava, no Paraná, Márcio Souza, de Araçatuba e Amândio Mariano, de Curitiba. Pessoal, amanhã estaremos a postos já com o resultado do jogo de hoje, Inglaterra e Argentina, que envolve até a Guerra das Malvinas. Aí tem um episódio político que cria ódio entre esses dois litigantes. Vamos ver se esse fator não atrapalha o jogo, né? O jogo 16 horas, assista pelo SBT, será a transmissão do Galvão Bueno, né? E eu o espero amanhã em todas as nossas bases de transmissão, lembrando sempre que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia!